rede pública, onde eu trabalho com creche, com crianças de 1 ano. Então, a gente conseguiu respeitar, sim, o horário de trabalho, preparar as atividades mais na parte da manhã, porque a demanda de atividades é bem pouca, o contato com os pais também, a gente limitou um horário, dia, reunião que a gente faz também no período da manhã. Então, assim, tá bem mais tranquilo por conta da demanda. A gente não tem videoaulas frequentes, a gente não tem aulas online, por serem bebês. Mexeu sim, mudou, porque a todo tempo a gente tá trocando ideias sobre atividades, a gente teve que pesquisar muita coisa. Online foi um desafio muito grande. Como interagir com essas crianças, como fazer prender a atenção delas. A gente sabe que são crianças pequenas, eu dou aula para criança de 4 anos na rede particular e para bebês de 1 aninho na rede pública. Então, é uma realidade que não existe EAD. Então, foi um grande desafio mesmo. Então, o trabalho é constante. Então, oficialmente não houve essa alteração da carga horária. Houve essa adaptação da escola em relação aos professores, porque passou do presencial para o EAD, mas na prática a gente sentiu com certeza. A carga horária, né, como dou aula nos dois ensinos, no público a gente elabora atividade e coloca no portal da prefeitura ou imprime e o aluno vai retirar na unidade escolar. Já na particular, não. Na particular, mantivemos a mesma grade de horário. Embora algumas escolas tenham reduzido, porém a minha foi diferente. Então, manteve os seis horários diários, né, das 7 às 12h20. Foi tudo muito rápido que aconteceu, realmente de uma hora para outra. A gente se viu nessa situação. Então, na rede particular, a gente adquiriu um programa disponibilizado pela escola. Então, a gente instalou nos nossos aparelhos e a gente foi aprendendo a mexer e deu certo. A gente teve que correr contra o tempo. Bem, as aulas remotas têm sido bastante complicada. No começo, agora a gente meio que tá se adaptando, mas foi bastante complicado as aulas remotas, principalmente para as crianças, né? Porque é muito complicado a criança ficar na frente do computador um tempo, conseguir fazer com que aquela criança se prenda e aprenda, né? Porque uma coisa tá ali na prática, tá desenvolvendo um trabalho lúdico, uma coisa legal. Então tem sido bastante complicado. Recursos a gente tem, a gente se vira, né? Então a internet, tive que aumentar a internet de casa, às vezes cai a internet, às vezes fica lenta, tive que comprar materiais, lousinha, me adaptar, minha casa ficou uma bagunça, virou uma escola, né? Adaptação dos recursos tecnológicos, então a gente teve que conhecer novas ferramentas, algumas que a gente nunca tinha ouvido falar realmente, se aprofundar naquelas que a gente usava esporadicamente ou pensando em uma atividade específica, a gente teve que se aprofundar e fazer um uso muito maior dela. As principais dificuldades encontradas pelos professores são duas. Primeiro, quanto às tecnologias, o próprio manejo das tecnologias e como fazer uso delas, né? Como usá-las. E a segunda dificuldade foi a outra ponte, o aluno se sentir motivado e ter acesso à internet para poder acompanhar as aulas. Eu penso que esses dois foram os dois problemas principais. Eu sinto que sim, existe uma valorização sim do professor, ainda mais nessa época de pandemia. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de consciência que uma das profissões que mais sofreu com mudanças e adaptações foi a educação.
mas eu também sinto que as pessoas não têm noção do nosso trabalho constante. Não acho. E eu pude ver, eu já não achava. E depois dessa pandemia, eu super não acho que a gente tem sido valorizado, né? Porque a gente tem se desdobrado em 1000 e parece que nunca tá bom. Será que é valorizado mesmo, né? Não fica só aquele discurso muito romântico, né? De o professor é a profissão que forma todas as outras, o professor é essencial, o professor é a base. Era isso que eu acreditava muito e eu achava que bastava. Então eu ainda acredito. E eu sinto que é uma opinião geral mesmo, é um consenso coletivo. O começo foi muito difícil, os pais, posso dizer assim, não estavam muito valorizando lá no começo. Eu acho que eles deviam achar que a gente brincava. Não era brincadeira. Eu já tive o desprazer de escutar num ao vivo, como a gente está no aula ao vivo ali, né? De escutar ao vivo que é ele que paga o nosso salário para não fazer nada. Né? Então, isso foi uma das coisas que eu escutei durante esse novo estágio aí de educação, né? Mas aí, depois de passar de uns 2 meses, né? Eu pude reconhecer que os pais estão apoiando muito. Então, uma vez por mês na particular, a gente tem plantão de entrega de atividade. Então, os pais estão elogiando bastante, né, depois desses 2 meses de adaptação deles ali, né? Estão nos valorizando bastante. A valorização do trabalho docente tem sido bastante questionada. Às vezes reclamamos da rede pública, outras vezes da rede privada, mas eu sinto que eu sou valorizada quando eu vejo o produto final do nosso curso, quando os nossos alunos chegam no 8º semestre e que adquiriram muita propriedade teórica, bastante experiência, uma forma de dialogar muito mais fluida, então eu vejo o meu trabalho valorizado. Qual foi o respaldo que dados docentes durante esse tempo de pandemia? Como a minha atuação é tripla, eu posso dizer que onde eu atuo como coordenadora, o respaldo foi pela presença. Então, eu me desdobrei muito além do meu horário de trabalho para conseguir acompanhar os professores, primeiro na instauração do modelo de ensino remoto, e entendam nesse acompanhamento tempo de formação, tempo para assistir às aulas online, tempo para ler roteiros de aprendizagem que começaram semanalmente e passaram a ser quinzenais. A necessidade de roteirização aliviou e ao mesmo tempo deu segurança ao processo. Aliviou no sentido de os professores poderem ter a chancela, né, o acompanhamento, a cocriação ali comigo de quais seriam as práticas de momentos síncronos e assíncronos durante um período de tempo. Então isso apoiou a eles quanto ao planejamento de aulas em uma situação didática tão atípica. Mas esse acompanhamento também incluiu uma escuta sensível, incluiu estar disponível pelo WhatsApp para dúvidas pontuais ou para momentos em que eu percebia que as pessoas estavam exaustas e reclamavam, questionavam regras, procedimentos ou afazeres porque simplesmente não estavam dando conta. Foi muito difícil planejar para um ensino remoto sem recursos para o remoto, né? A gente começou isso sem plataformas das escolas, sem softwares de comunicação descentralizados, né? Os aplicativos de comunicação das escolas normalmente têm uma centralização na equipe docente, dependem de o professor escrever, o coordenador validar para daí o pai receber. Então os processos da escola ainda têm muita vigilância, muita centralização. Isso atrapalhou demais no começo a comunicação, porque tornava os processos longos.
sim, eu acho que a sociedade valorizou sim o nosso trabalho. E me sinto valorizada porque eu vi muita empatia de famílias, de gestores, e mesmo na mídia em relação à vulnerabilidade dos professores. Conversamos com as educadoras e com as famílias. Iniciamos fazendo uma anamnese muito individual. Cada educadora de cada agrupada conversava individualmente com cada família para entender o que estava acontecendo em casa. Nossa preocupação passou a ser a qualidade dos dias dessas crianças, que estavam cada vez mais em frente às telas. Foi um trabalho de formiguinha. E nós começamos tentando entender o que as crianças precisavam. Inicialmente foi um desafio, gravar vídeos, entender a qualidade desses vídeos, os tempos, cobrança, vamos ter aula online, não vamos ter, as crianças são muito pequenas, não ficam em telas, nós não acreditávamos que era bom que eles ficassem em telas. E começamos a nos reinventar. E isso se deu só porque a gente conseguiu escutar todo mundo. A gente conseguiu escutar os educadores, as famílias e as crianças. E escutando todas essas pessoas, nós conseguimos entender que era realmente importante, como que naquele momento, da forma que nós conseguíamos, nós poderíamos estar presentes nas casas das crianças. E sim, eu sinto que meu trabalho é valorizado pela sociedade. Nesse momento de pandemia, nós conseguimos observar quantas famílias entenderam a importância da escola, a importância dos profissionais que trabalham conosco na escola. Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com olhos de sonhador. No Nordeste brasileiro continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No Centro-Oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadora. Nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo para o Sudeste e vi com meu coração como é belo um professor formando um cidadão. Mesmo com dificuldade, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo, vestindo sua armadura de educação e cultura. Um mestre, herói e amigo. Cheguei nas terras do Sul e percebi bem ligeiro como cada imigrante também é um brasileiro. Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez um professor que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta do professor.